Vamos acompanhar os melhores momentos de Flávio Bolsonaro. Deu entrevista para Veja e ele fala sobre eleição, sobre seu pai, sobre lei da dosimetria, só assunto que realmente é de interesse público. Então acompanha aí, coloca o teu comentário aqui abaixo do que tu tá achando dessas eleições aí, tá? Bora aí. Muito claras para todo mundo que te conhece, tem acompanhado suas entrevistas, é a questão da anistia e a pauta da segurança pública. Mas pensando, se a campanha presidencial fosse hoje, quais seriam, fora esses dois temas que acho que já estão bastante claros, quais seriam as suas três principais bandeiras? Eu acho que além dessa questão da economia, é fundamental, mais uma vez, porque o Brasil ele está num momento em que todos estão vendo que o país vai ficar insolvente. O presidente Bolsonaro pega um governo em 2019 com a relação dívida-PIB de 75%, mesmo com pandemia, ele entrega lá com essa proporção caindo para 71%. Agora o Lula já jogou de novo para 80%, e a expectativa é que chegue a 85% no final do governo dele. Quer dizer, é uma loucura essa relação dívida-PIB. O Brasil não tem de onde mais tirar dinheiro. E a gente tem que inventar alguma coisa, a gente tem que inventar não, né? A gente tem que estudar o que é que para de pé para botar um teto nesse crescimento dessa expectativa de a dívida PIB continuar tão alta. E por que eu falo isso? Porque isso é que atrapalha. O Brasil não vai ter condições de investimento. O Brasil, mais do que nunca, vai precisar criar uma segurança jurídica aqui no país para atrair esses empreendedores, para que eles possam colocar o dinheiro aqui, ter a certeza que vão ter o lucro deles de uma forma previsível, e a população poder voltar a sonhar em ter um emprego que pague bem, para que possa se libertar do Bolsa Família. Então, essa questão da economia, eu vou escolher um time aqui que seja altamente técnico e que tenha toda a autonomia para fazer o que tiver que ser feito para salvar o Brasil dessa tragédia anunciada que vai acontecer com relação ao PT. Outra pauta, além de segurança e economia, que eu vou querer focar bastante, sem dúvida alguma, é a pauta da educação, porque isso está atrelado à questão da segurança pública. Hoje, a nossa molecada, ali as crianças, os adolescentes principalmente, estão sem nenhuma expectativa de futuro. Eles estão estudando e desesperançosos, achando que não vão conseguir um lugar no mercado de trabalho. Então, qual vai ser a nossa missão aqui? Pegar o foco da educação, jogar quase que integralmente para o ensino básico, para o ensino fundamental, para essa garotada poder aprender de verdade matemática, português, ciências, tecnologia. E assim eu vou pegar na mão dessa molecada e vou levar pelo ensino médio até ele conseguir criar a própria empresa, até ele conseguir ter uma carteira de trabalho assinada, para ele ter a independência dele, porque ele vai ser próspero. Então, essa mentalidade que a gente precisa incutir nessa garotada, porque hoje estão sem expectativa nenhuma. E como é que a gente faz isso? Tem dinheiro pra caramba na educação, mas hoje o dinheiro é usado para fomentar peças em que crianças sobem num palco com adulto nu e ficam tocando no adulto. Aí é o dinheiro da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, das universidades, está indo para isso hoje em dia. Está sendo pago para financiar a cirandinha lá, um enfiando o dedo atrás do outro no palco. Isso é uma humilhação para o Brasil. Quem não fica indignado com um troço desse já perdeu a razão de viver. Então, eu quero pegar esses recursos que hoje são gastos dessa forma, para formar militância, para ficar pagando coleguinha de sindicato, de ONG, e botar para a molecada poder ter laboratório, poder ter planetário, exposição em sala de aula, porque essa molecada tem que sonhar em ser uma Raíssa Leal, tem que sonhar em ser uma Daiane dos Santos, tem que sonhar em ser um astronauta Marcos Pontes, não tem que sonhar em ser o dono da boca de fumo da favela onde ela mora. Então, isso tudo em conjunto eu acho que vão ser os pilares que eu vou querer propor, obviamente com muito mais detalhes, com aquilo que fique bem claro, que pare de pé, o custo disso tudo, e isso agora, com o passar do tempo, é que eu vou começar a construir com pessoas técnicas e que tenham disposição de vir para esse projeto, porque também estão com o mesmo sentimento de indignação e que não querem ficar de braços cruzados vendo o Brasil para a vala, como está acontecendo com o Lula. Senador, o que o senhor achou do governador Tarcísio de Freitas ter mencionado o nome de outros possíveis candidatos quando ele foi questionado sobre a sua pré-candidatura? Eu acho que ele é uma pessoa que está fazendo a análise correta. São bons nomes que estão colocados e aqui do campo da centro-direita. São pessoas com as quais que eu respeito demais,
que eu tenho convicção que mais cedo ou mais tarde a gente vai caminhar junto. E o governador Tarcísio é peça fundamental nesse nosso projeto de resgate do Brasil, porque é um governador do maior estado do país em questão de orçamento, em questão de população, e que está fazendo um trabalho brilhante e que eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser o principal palanque que qualquer candidato a presidente da República sonharia em ter um Tarcísio como um palanque no estado de São Paulo. E eu tenho certeza que eu vou ter junto com ele isso. O Tarcísio é uma pessoa que é um produto de Bolsonaro. A gente tem que lembrar que ele é um carioca flamenguista que o presidente Bolsonaro cismou que tinha o perfil para ser governador de São Paulo. O Tarcísio aceita a missão num gesto de lealdade ao presidente Bolsonaro, está fazendo um trabalho brilhante e a gente vai caminhar junto, apesar de toda a força que muitos tentam fazer de nos separar. Eu sempre respeitei demais o Tarcísio, continuo respeitando, sou um fã do Tarcísio. Ele tem muito ainda a contribuir para o nosso país e, nesse momento, para o estado de São Paulo, que ele tem tanta entrega para fazer no governo de São Paulo, que eu tenho certeza que isso também pesa aí na decisão dele de entender esse cenário, né, de não querer, enfim, de colocar o nome para disputar nada com relação a mim, de ele entender que tem esse papel nesse momento importante no governo de São Paulo, porque ele está fazendo um trabalho tão brilhante em infraestrutura, em saneamento, no social, lá com a Cris, que é a primeira-dama do governo, e ele vai entregar tudo isso e a população reconhece isso, e eu quero, como presidente da República, se for essa a vontade da população, ajudá-lo a potencializar ainda mais tudo que está dando certo em São Paulo. Hoje, o atual presidente, ele faz sim, apesar dele fazer aquele mise-en-scène, aquele teatrinho de que ele usa recursos da União para ajudar governadores que não são do partido dele, isso é mentira. A União podia ajudar muito mais o estado de São Paulo, a começar pela segurança pública, e não faz simplesmente nada. Senador, na sua resposta anterior, o senhor disse que seria o sonho de qualquer presidenciável ter o Tarcísio ao lado, no palanque ou fazendo campanha. O senhor se inclui nesse cálculo e, eventualmente, comporia uma chapa com o Tarcísio em 2026? Olha, na teoria, essa seria uma chapa dos sonhos, né? Mas na prática, eu acho que seria um grande desperdício, porque o governador Tarcísio, ele é uma pessoa super bem avaliada pela competência, pelo trabalho dele, no maior colégio eleitoral, que é São Paulo, e não tenho dúvida que, com relação a gente olhar para a floresta inteira e não apenas para a árvore, a gente teve em 2022 uma vantagem, o Bolsonaro ganhou do Lula em São Paulo por 5% de diferença. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Tarcísio, sendo candidato à reeleição como governador de São Paulo, e nós dois juntos, um ajudando o outro, a gente tem tudo para aumentar essa diferença em relação ao PT já no estado de São Paulo e isso impactar no resultado final das eleições em todo o Brasil. O Lula está derretendo no Nordeste porque as pessoas já enxergaram, não caem mais na mentira do Lula, porque são pessoas que vivem ali há 20 anos sendo governadas pelo PT, pela esquerda, acreditando em falsas promessas, e as pessoas só empobreceram, as pessoas só viram a violência aumentar na porta da sua casa. Eu vejo muita gente falando, tudo que eu tenho eu devo a Painho, eu devo a Lula. Pô, você vai ver, a pessoa mora numa palafita, tem uma vala passando na porta da sua casa, onde a sua filha brinca ali, onde a sua filha fica doente, não tem um saneamento básico, não tem segurança. Essa pessoa vai trabalhar, não tem com quem deixar a sua filha, ela é assaltada no ônibus ou no trem a caminho do trabalho, roubam sua bolsa, roubam seu celular, isso quando não roubam a sua dignidade, com um crime sexual contra ela, ou não tiram a sua própria vida. Essa é a realidade que o PT está trazendo para o Brasil. Então, as pessoas no Nordeste, isso se replica no Rio de Janeiro, quando você vai para a Baixada Fluminense, que tem lugares que também enfrentam tantas dificuldades como no Nordeste, isso no Brasil inteiro. Você vai para Queimados ali, é um lugar que as pessoas são muito carentes, que precisam ser abraçadas, precisam ter segurança, precisam ter dignidade, precisam ter alguma esperança para que os seus filhos possam trabalhar em alguma coisa quando crescerem, possam criar a própria empresa. Então, assim, a mentalidade que a gente quer passar para o povo brasileiro é que a gente pode ser vitorioso, a gente pode ganhar, basta virar uma chavinha na sua cabeça e entender que é obrigação do governo te dar um Bolsa Família, porque você precisa. Agora, é obrigação do governo também construir um cenário onde você possa parar de depender disso, como fez o presidente Bolsonaro, que você possa arrumar um emprego que te pague melhor, onde você possa
criar condições para que aquela pessoa possa ter a própria empresa dela, que ela possa ser a chefe, a patroa dela mesma. E é isso que a gente vai propor, esse caminho à direita que nós vamos propor para o Brasil. Então, o pessoal do Nordeste que hoje ainda dá algum suporte para o Lula tem que parar de acreditar em ilusão, porque o que o Lula trouxe em 20 anos, não apenas ele, mas os governadores de esquerda, que governam grande parte dos estados do Norte e do Nordeste, o que eles trouxeram para você, que mora aí, foi miséria, foi pobreza, foi ficar dependendo de político, foi ficar implorando para prefeito para te pagar um Bolsa Família, te condicionando a te dar o dinheiro se você votar nele. Eu quero te libertar. Então você vai ter essa oportunidade. Você quer vir com a gente ou você quer continuar sendo escravo de político? Eu quero te emancipar. Eu quero te dar prosperidade. Eu quero te dar oportunidade. Eu quero te dar segurança. Você vai ter essa alternativa. Agora, se você não quiser, tudo bem. Você vota nessa tragédia anunciada que é o Lula e vida que segue. Porque aqui eu não estou preocupado com o nome, mais uma vez. Essa não vai ser uma eleição de Lula contra Bolsonaro. Essa vai ser uma eleição de caminho da prosperidade e caminho da tragédia. Mundial de Seleções 26 começou. Mostre que você é craque fazendo seu palpite no novo bolão. E concorra a prêmios de até R$50 mil. Senador, como tem sido nos últimos tempos a relação da família Bolsonaro com o governador Tarcísio? Ele tem ligado para vocês, perguntado como tá o ex-presidente, oferecido ajuda nesse momento que vocês estão passando? Olha, eu tenho uma relação tão boa com o Tarcísio que eu assisti a final da Libertadores na casa dele, no Palácio Bandeirantes. Eu, como vascaíno, dei muita sorte para ele, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores. Eu estava lá, junto com o Tarcisão e a sua família, né, eles comemorando. E eu também feliz ali, porque é o Brasil vencendo uma competição internacional. Então, assim, a minha relação com ele sempre foi maravilhosa, vai continuar sendo, apesar de todos os esforços que muitas pessoas fazem de criar algum atrito entre nós. Olha, para brigar comigo tem que fazer muita força. E o Tarcísio tem a sabedoria de saber quem são as pessoas que chegam do lado dele nesse momento, que vão falar abobrinha no ouvido dele, para vender alguma coisa que seja mentirosa, que não exista. E o Tarcísio, ele tem a inteligência suficiente, a capacidade política que ele tem hoje de enxergar que esse é o projeto ideal para a gente tirar essa tragédia do Lula nas eleições de 2026 da mesa. Acabou. Flávio Bolsonaro junto com o Tarcísio não vai ter para ninguém. Esse já é o primeiro V0, já é a arrancada nossa nessa corrida que a gente vai ter para salvar o Brasil. Eu estou contando muito com ele, eu tenho certeza que ele também conta muito comigo.